Bom dia a todos, meu nome é Antônio Braga, eu sou médico ginecologista obstetra e membro do programa Jovens Lideranças Médicas da Academia Nacional de Medicina. Nesse último dia do nosso curso de emergências médicas da Academia Nacional de Medicina, com foco em ginecologia e obstetrícia, teremos uma manhã de profundos conhecimentos. Começará nos ensinando a professora Yara Furtado como conduzir o sangramento uterino anormal. O professor Yara Furtado milita o magistério superior na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro e na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ela é chefe do ambulatório de patologia cervical no Instituto de Ginecologia da UFRJ e dos ambulatórios de patologia cervical e patologia vulvar do Hospital Universitário Geoffrey Guilhem. Possui mestrado em cirurgia geral pela UFRJ, doutorado em ciências cirúrgicas pela UFRJ, tem inúmeras afiliações associativistas, sendo diretora da Associação Brasileira de Patologia do Trato Genital Inferior e Colposcopia, do capítulo do Rio de Janeiro, como também da Associação Nacional, é membro da Comissão Nacional Especializada do Trato Genital Inferior da FEBRASGO e membro da diretoria da Sociedade de Ginecologia e Obstetrícia do Rio de Janeiro. Doutora Yara será sucedida numa palestra palpitante feita pelo professor Walter Palles, que nos brindará com o tema Anticoncepção de Emergência. O professor Walter Palles é professor da Escola de Medicina da Fundação Sousa Marques, chefe da disciplina de ginecologia daquela instituição e vice-chefe do departamento de tocoginecologia da Escola de Medicina Sousa Marques. É conselheiro efetivo do Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro, coordenador das comissões de ética médica do CREMERGE, membro da Câmara Técnica de Ginecologia e Obstetrícia do Conselho Federal de Medicina e, nesse momento, é o nosso presidente do Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro. Aproveitem as aulas, aproveitem o conhecimento dos nossos professores, mas não deixem de participar da nossa sessão de perguntas, debates e discussões ao final dessa manhã de muitos conhecimentos. Esse é o curso de Emergências Médicas da Academia Nacional de Medicina, módulo de Ginecologia e Obstetrícia, coordenado pelo professor acadêmico Jorge Rezende Filho. Fiquem conosco, aproveitem o dia. Olá a todos, meu nome é Yara Furtado, prazer de estar aqui com vocês, participando desse evento de emergências ginecológicas. Gostaria de agradecer à comissão organizadora pelo convite e vamos dividir esse evento com a aula de sangramento uterino, que é uma emergência ginecológica importante para discutirmos hoje. Então, para começar, eu gostaria de falar por que a gente chama sangramento uterino anormal. Essa nomenclatura foi criada pela Federação Internacional de Ginecologia e Obstetrícia, porque eles queriam criar uma nova nomenclatura que envolvesse todas as terminologias que se utilizavam e que eram extremamente confusas. Quem participou muito no passado de aulas em que a gente falava de sangramento uterino, sabia que a gente tinha uma confusão na nomenclatura. Alguns chamavam metrorragia, outros chamavam... Metrorragia era sangramento fora da menstruação, menometrorragia era sangramento fora da menstruação e da menstruação, sangramento disfuncional tinha uma relação com ovulação, enfim. Era muito confuso a interpretação, inclusive quando eles fizeram o levantamento para criar essa nova nomenclatura, eles viram que muitas das publicações que eles fizeram a revisão consideravam a metrorragia não só um sintoma, consideravam um diagnóstico, que a metrorragia não era só um sintoma, era um diagnóstico de uma doença. Enfim, com essa confusão de interpretação, a FIGO publicou em 2012 a nomenclatura nova, que eles chamaram de sangramento uterino, abolindo todas as outras nomenclaturas
e atualmente chamam do Sistema 1 de nomenclaturas e classificação do sangramento uterino anormal. Então, nessa publicação, eles colocaram essa tabela em que eles recomendam o abandono de toda essa nomenclatura. Então, de sangramento uterino disfuncional, de epimenorragia, epimenorreia, sangramento uterino funcional, hipermenorreia, hipomenorreia, menometrorragia, menorragia, que eles falavam que todos eram usados como a menorragia era usado outras terminologias como menorragia essencial, menorragia idiopática, menorragia primária, enfim. A metrorragia, a metropatia hemorrágica, a oligomenorreia, polimenorreia, polimenorragia e hemorragia uterina. Então, todas as terminologias, segundo a recomendação da FIGO, em 2012, foram abolidas e substituídas simplesmente por sangramento uterino anormal. Então, o sangramento, qual o conceito de sangramento uterino anormal? Sangramento uterino é a perda menstrual excessiva, caracterizada por alterações de sangramento menstrual normal, e essa alteração do sangramento menstrual normal, ela é em algum dos parâmetros importantes que a gente avalia o sangramento menstrual, ou seja, quantidade ou volume do sangramento, duração do sangramento ou frequência daquele sangramento. O sintoma de sangramento uterino ele pode ocorrer isoladamente ou associada a algum outro sintoma, por exemplo, dor em baixo ventre, peso em baixo ventre, pontada, dores lombares, enfim, tem que ser caracterizado. E a gente observa, né, dentro da nossa casuística, que o sangramento uterino ele dá em qualquer idade reprodutiva, que é onde a gente classifica a nomenclatura de sangramento uterino, mas, variando de causas, ela é mais frequente na adolescente e na mulher na quinta década, ou seja, no extremo da idade reprodutiva, nos extremos da idade reprodutiva. Qual a importância de a gente estar falando aqui do sangramento uterino? A importância da gente estar falando do sangramento uterino é que 40% das consultas ginecológicas têm a queixa do sangramento uterino. Ele tem uma prevalência na idade reprodutiva que varia de 3% a 30%. Importante da gente debater aqui que 2/3 das esterectomias realizadas no mundo são por sangramento uterino, independente da causa. Uma coisa importante que é a causa muito frequente de anemia ferropriva na idade reprodutiva. Às vezes, a mulher ela tem um sangramento uterino no período menstrual, que ela tem um volume muito intenso de sangramento, e ela convive com aquele sangramento há muito tempo. Aí ela começa a ter queixa de anemia ferropriva, você faz o hemograma e vê, e quando você vai conversando com ela, você caracteriza que aquela perda sanguínea vem da anemia ferropriva, vem do sangramento menstrual intenso há muitos anos. Então, outra importância do sangramento uterino como sintoma seriam as repercussões físicas desse sangramento, não só físicas, emocionais, sociais. A mulher que tem muito sangramento, ela fica, às vezes, com limitações sociais, limitações na qualidade de vida, pelas repercussões que esse sangramento pode ter. E 2/3 desses casos chamar a atenção que impactam na vida social e nos relacionamentos. A mulher não consegue mais ter relação porque ela tem sempre sangramento. Então, o sangramento pode ser agudo ou crônico, obviamente, lembrar que é da idade reprodutiva excluindo gravidez, não se grave puerperal. Pode ser agudo ou crônico. E o que seria um sangramento agudo, que realmente é a nossa discussão hoje, que é a emergência? É um episódio de sangramento intenso em mulher na idade reprodutiva, que não está grávida, e que exige intervenção imediata pelo volume do sangramento que ela apresenta.
O sangramento crônico é o sangramento do corpo uterino, sempre sangramento uterino anormal, a gente vai falar mais à frente, é do corpo uterino. Então, é sangramento do corpo uterino que é anormal em duração, volume de sangue ou em frequência, que está presente na maioria dos últimos 6 meses. Então, o sangramento agudo é aquele de forma aguda, o sangramento crônico, a mulher vem referindo que está pelo menos nos 6 últimos meses. Essa tabela foi tirada dessa publicação em 2012, em que ele caracteriza o sangramento na frequência de meses, considerando dias, na regularidade do ciclo, na duração do fluxo e no volume mensal de perda sanguínea. Então, na frequência normal, entre 24 e 38 dias. Então, abaixo de 24 ele fala que é muito frequente e acima de 38 ele considerava infrequente. Na regularidade, ele é regular com variações de 2 a 20 dias, ele considera regular. A duração do fluxo normal entre 4, 5 dias e 8 dias, muito prolongado acima de 8 dias e encurtado abaixo de 4 dias, vamos botar assim. E o volume de perda sanguínea, ele considera normal entre 5 e 80 ml, que é muito difícil de mensuração. Essa nomenclatura, essa terminologia, esse sistema de sangramento uterino adotado pela FIGO foi revisto em 2018 e algumas alterações foram feitas. Essa tabela mostra a mudança desses parâmetros de sangramento dentro dessa nova revisão. Eu vou colocar aqui que eu tirei do nosso protocolo da Febrasgo, que é uma tradução daquela parte daquela tabela. Então, os parâmetros avaliados são frequência, duração, regularidade e volume de sangramento referido pela mulher. Então, a frequência, ele é normal entre 24 e 38 dias, a ausência de sangramento, obviamente, a gente chama de amenorreia, a gente chama de infrequente acima de 38 e abaixo de 24, muito frequente. A duração, então, ele considera aqui que é normal até 8 dias, acima de 8 dias já é uma duração prolongada. A regularidade, então, o ciclo normal, a variação entre o mais curto e o mais longo é de 7 a 9 dias, é irregular entre o mais curto e o mais longo dos ciclos, com 8 dias, de 8 a 10 dias. Então, para a gente dizer que o ciclo é regular, ele tem uma variação de 7 a 9 dias e não tão longo, de 2 a 20 dias, como dizia no trabalho anterior. O volume de sangue que eles botavam em ml, agora eles mudaram, classificando de normal para a mulher, ela diz, para mim é normal, meu sangramento, é muito leve ou é muito intenso, e vai ser um dado fornecido pela mulher. Eu volto à tabela da publicação da FIGO, porque não havia na nosso protocolo, que eles completaram a tabela considerando o sangramento intermenstrual, que eles colocam aleatório ou cíclico. Cíclico vai depender da mulher, dela referir se é no início do ciclo, no meio do ciclo ou no final do ciclo. E o sangramento, ele considera também sangramento anormal no parâmetro da mulher que sangra no uso de anticoncepcional, esteroide, ou qualquer outro esteroide. Na etiologia, então, desde 2012, que a etiologia ela foi classificada, e a gente utiliza um acrônimo chamado PALM-COIN, e dentro desse PALM-COIN, o PALM é estrutural, o COIN é não estrutural. Então, o que a gente tem aqui no PALM? É o pólipo, adenomiose, leiomioma e malignidade ou hiperplasia. E no COIN, o que a gente tem? Tem a coagulopatia, tem as disfunções ovulatórias, as de causa endometrial, iatrogênica e as não classificadas
não classificadas em outras categorias. Então, vamos lá falar de uma. Então, o pólipo. O que é importante a gente ter o pólipo como uma causa de sangramento estrutural? A prevalência é variada, 7,8% a 34% nas mulheres com sangramento uterino, mais comum na pele e na pós-menopausa. O diagnóstico pode ser feito com ultrassonografia ou por videoestereoscopia. A gente vê o pólipo com maior frequência de diagnóstico por videoestereoscopia. Adenomiose, que é o A do sangramento uterino. Então, o que é adenomiose? São focos de glândulas endometriais no miométrio. A prevalência varia entre 5% a 7%. Essa prevalência, ela ficou com essa variação tão alargada porque nós temos, de certa forma, inconsistência no diagnóstico. São sintomas comuns associados ao sangramento, à dor pélvica, e a gente observa que o sangramento uterino na adenomiose ele tem uma duração prolongada na fase folicular, ou a mulher refere que ela tem maior volume de perda sanguínea. Então, como é que a gente faz o diagnóstico da adenomiose? Vou adiantando aqui que a gente faz o diagnóstico com critérios da ressonância magnética ou critérios ultrassonográficos. Critérios da ultrassonográfica foram descritos recentemente, que a gente chama critérios de MUSA, que é o Morphological Uterus Sonographic Assessment, ou seja, avaliação ultrassonográfica da morfologia uterina. Essa tabela foi tirada do trabalho de 2018, da revisão. Então, vamos lá. Isso aqui é o que a gente chama do MUSA, da avaliação ultrassonográfica da morfologia uterina para o diagnóstico da adenomiose. Então, aqui, na letra A, um dos critérios seria uma simetria, que ele fala aqui, uma simetria na espessura do endométrio, do miométrio, perdão. Vocês observam aqui que você mede um lado, a parede é bem espessa, mede do outro, a parede é mais fina para normal. Outro critério do MUSA seria os cistos miometriais, que ele vê mais ou menos nessa imagem. O critério C seriam essas ilhotas hiperecóicas, que pode te dar esse diagnóstico. Na letra D, você tem o que a gente chama de sombreado em forma de leque, que você vê como se fossem linhas formando um leque. É um sombreado que tem aquele formato de leque. Na letra E do diagnóstico ultrassonográfico, você tem essas linhas ou botões, que eles chamam, subendometriais, né? Essa ecogenicidade que dá essa sensação de botões ou linhas subendoteliais, que se somam ao diagnóstico ultrassonográfico. Na letra F, você tem essa vascularização translesional, então você tem as ilhotas aqui, né, esses cistos miometriais, e você observa essa vascularização entre esses cistos. E na letra G, você tem uma irregularidade da zona juncional. O que é a zona juncional? É a junção entre o miométrio e o endométrio. Então, ele vê como essa irregularidade da junção, da zona juncional, como uma possibilidade diagnóstica de adenomiose. E na letra H, você tem o que eles chamam de interrupção da zona juncional, fazendo também um dos critérios diagnósticos da adenomiose. Então, eles consideram que 2 ou mais, vamos botar assim, desses critérios diagnosticados pela ultrassonografia, você pode já fechar o diagnóstico de adenomiose. Bom, em seguida, ainda a gente seguindo no estrutural, a gente tem o leiomioma. No sistema primário de classificação da FIGO, ele fala leiomioma presente ou ausente.
No sistema secundário, que foi revisto em 2018, ele fala que você tem que distinguir os miomas que envolvem a cavidade endometrial para justificar que aqueles leiomioma são ou não a causa do sangramento uterino. E aqui essa imagem que eles colocam na segunda publicação de 2018, em que ele chama a atenção que o leiomioma, para provocar sangramento, ele é submucoso, e o tipo de mioma submucoso para provocar o sangramento é 0, 1, o 2, que é grande parte, mais 50% dele é intramural, mas atualmente eles chamam a atenção nessa última classificação que o tipo 3, que ele tem apenas, ele é 100% intramural, mas ele faz um contato no endométrio, ele também pode provocar sangramento uterino anormal. Nessa classificação também, eles criaram esse novo mioma, que eles chamam de mioma híbrido, que 225, que ele é submucoso e subseroso. Ele tem uma parte dele que adentra na cavidade endometrial e uma parte dele que levanta a serosa, fazendo com que ele ocupe toda a espessura intramural e abaulando os dois lados, tanto do endométrio como da serosa uterina. E vem uma pergunta que sempre que a gente fala de mioma e adenomiose, as pessoas fazem: por que ocorre sangramento uterino nas mulheres com adenomiose e leiomioma? Eu levantei esse artigo que foi publicado agora, 2021, que fala da patogênese do sangramento uterino quando você tem uma doença miometrial. Então, qual seria a causa do sangramento? Então, eles consideram que o aumento da pressão intramural traz um prejuízo na drenagem venosa do miométrio e formam o que eles chamam de ectasias venosas em endométrio, que seria a endometrial vascular ectasia, que são os ENV. Então, essas ectasias, pelo prejuízo na drenagem, pela pressão aumentada na área intramural do miométrio, poderia causar esse sangramento. Então, eles chamam a atenção que os miomas submucosos, eles são projetados para dentro da cavidade exatamente por essas ectasias, por essas pressão aumentada no intramural, na área intramural do útero. A adenomiose, ela causa hiperplasia miometrial com aumento da pressão venosa e causando, obviamente, ectasia, isso tudo levando a sangramento uterino, sendo a causa do sangramento uterino. E a associação de pequenos leimiomas, que às vezes você, no estudo de imagem, você fala, não, ele não faz uma pressão intramural tão intensa que causaria uma ectasia tão intensa para esse sangramento uterino anormal, ele chama atenção para a gente ver se não tem associação com a adenomiose, que é comum essa associação, que aumenta a pressão intramural, que cria esses lagos venosos endometriais, causando o sangramento uterino. Então, essa seria a causa, o porquê que sangra com a miomatose e a adenomiose. Então, voltando, para a gente não se perder, eu volto à figura. Aqui a gente agora vai falar de malignidade e hiperplasia. Lembrar que esse é um diagnóstico histológico. O que causa, na verdade, a hiperplasia e os adenocarcinomas de endométrio? O que causa essas patologias são, normalmente, os distúrbios ovulatórios, mas, para a gente classificar aqui, a gente tem que ter a confirmação histopatológica para a gente classificar como um sangramento uterino por causa de malignidade e hiperplasia. A incidência é aumentada na pós-menopausa e lembrar que é frequente nas mulheres que têm uma exposição aumentada ao estrogênio, né? As mulheres obesas, as mulheres diabéticas, as nulíparas,
as com menopausa tardia e as mulheres com anovulação crônica ou mesmo que já desenvolveram a síndrome do ovário policístico. Agora a gente vai falar, vou voltar a figura para a gente não se perder na aula, e eu vou mostrar para vocês aqui também a parte a não estrutural, o COIN, do sistema classificado da FIO. Então, vamos lá. Coagulopatia. A síndrome de von Willebrand é a mais frequente. Das coagulopatias, ele atinge 13% das mulheres têm um fluxo menstrual intenso. A gente não pode esquecer que existem outras causas também de coagulopatia, as purpurotrombocitopênicas, as plaquetopenias, as trombocitopenias idiopáticas. Eu tive uma paciente no consultório que ela era jovem, ela usava anticoncepcional, contracepção combinada há muitos anos, e ela me procurou porque ela falou, olha, eu sempre tomei pílula e sempre meu fluxo menstrual era praticamente zero, agora eu estou preocupada porque eu sangro muito, eu estou antecipando a última pílula, a primeira pílula da próxima cartela, eu não espero uma semana de pausa, eu estou começando no terceiro dia porque eu sangro demais e eu só paro quando eu começo a outra cartela, eu estou muito preocupada. Eu achei aquilo estranho, pedi uma ultrassonografia, um hemograma, contagem de plaquetas e um coagulograma. Ela tinha uma plaquetopenia de 4.000 plaquetas, internei ela na UTI de forma emergencial e eles chamaram o hemato, que tinha de sobreaviso, e o hemato concluiu que seria uma plaquetopenia idiopática, entrou com pulso de corticoide e ela respondeu. Então, sempre a anamnese é importantíssima e prestar atenção na história que ela conta do início do sangramento. Fora isso, investigar mulheres com sangramento uterino anormal, que refere isso desde a menarca e refere outros tipos de sangramento, que não só o sangramento uterino, como a gengivorragia, epistaxe. Ela refere que faz sangramento excessivo quando tem traumas, enfim. São mulheres que têm que ser investigadas, equimoses. Eu tive uma paciente que tinha um sangramento uterino e, na verdade, a gente descobriu uma leucemia, graças a Deus ela tratou e ficou boa, mas sempre prestar atenção e buscar isso na história clínica da paciente. As disfunções ovulatórias podem ocorrer, obviamente, em qualquer época da vida reprodutiva, mas, é o que eu falei, pode acontecer mais frequentemente nos extremos da vida reprodutiva. No MENACME, uma das disfunções mais frequentes é a síndrome do ovário policístico, secundária à obesidade, mas não podemos esquecer que sangramento uterino decorrente, né, das disfunções ovulatórias, que podem ser classificadas como ovulatórias, pode ser por insuficiência do corpo lúteo, que a mulher normalmente ela faz uma referência a um sangramento que ela tem, que precede o período menstrual, que ela considera menstrual. Pode ocorrer em mulheres na pré-menopausa que tem um encurtamento da fase folicular. Todos esses podem ser classificados como disfunção ovulatória. Na disfunção ovulatória, o tipo de sangramento que a mulher refere pode ser uma combinação de sangramento irregular, é o que eu falei, um sangramento que às vezes precede a menstruação, às vezes ele é no meio do ciclo, com um volume menstrual variado, que pode incluir até mesmo sangramento menstrual intenso. E as causas endometriais? São distúrbios primários do endométrio. Esses são, às vezes, esse é o nosso tendão de Aquiles, eu vou colocar assim, porque que é o diagnóstico um pouco mais difícil da gente dar. Então, no sistema publicado em 2012, eles falam que são aqueles sangramentos relacionados a sangramento menstrual excessivo, que é o Heavy Menstrual Bleeding, que está relacionado àquele que você já excluiu todas as outras causas e que você vê que está relacionado provavelmente ao mecanismo molecular do endométrio, onde
uma deficiência de agentes vasoconstrictores provocam esse sangramento excessivo. Por quê? Porque ele tem uma hiperfibrinólise, ele não forma o coágulo. E, além disso, ele tem um aumento de substâncias produzidas vasodilatadoras. Então, esse seria uma causa endometrial, que é classificada como endometrial, é aquele que o ácido anexânico responde bem, que é o antifibrinolítico, e uma outra causa que a gente pode considerar como de sangramento endometrial seria uma resposta inflamatória exacerbada, como a gente tem na doença inflamatória pélvica, que é uma infecção acima, de infecção ascendente que cursa com uma subida de bactérias, que começa com uma cervicite, endometrite, pode até causar uma pelve peritonite. E as causas iatrogênicas, que a gente está na não estrutural? Então, aqui pode ser classificado como os sangramentos provocados pelos hormônios esteroides, contraceptivo, enfim, reposições de hormônio, os moduladores seletivos de receptores estrogênicos, que é o tamoxifeno, por exemplo, ele pode provocar sangramento, tanto ele como os inibidores da aromatase, que são utilizados para o tratamento hormonal do câncer de mama. São classificados na causa iatrogênica. O DIU medicado, o mesmo inerte, que a gente praticamente não vê hoje em dia, que causa o sangramento, esse tipo de sangramento uterino a gente classifica como causa iatrogênica, tanto o DIU hormonal como o de cobre, o cobre com prata. E, atualmente, mudou na atualização, na revisão desse sistema de sangramento uterino, foram incluídas aqui sangramento uterino de mulheres que são usuárias de anticoagulante, o ácido acetil salicílico, ou até alguns antidepressivos tricíclicos que podem causar um sangramento uterino, que normalmente a gente resolve com o psiquiatra, trocando a medicação. E, por fim, a última letra do não estrutural, que é o N, que é o Not Otherwise Classified, que são outras condições não previamente classificadas, especificadas, que aqui se enquadram as malformações arteriovenosas uterinas, que são as MAVs, a istimocele, que é uma entidade que foi descrita recentemente, que é associada à cicatriz prévia de cesárea, que pode provocar sangramento uterino, e algumas alterações millerianas que acabam provocando sangramento uterino anormal. Só para a gente recordar e fixar o que mudou nessa segunda publicação de 2018 na revisão da FIGO, o que mudou nessa classificação? Então, vamos lá. O sangramento uterino de adenomiose é a redefinição de critérios ultrassonográficos. De leiomioma, eles incluíram também aquele tipo 3, e lembrar que eles agora colocaram aquele tipo 2,5, que é o híbrido, que ele abaula tanto o endométrio como a serosa. Da coagulopatia, eles incluíram as mulheres com uso de medicações anticoagulantes que podem provocar sangramento, que antes eram classificadas... ela saiu daqui e mudou para classificação iatrogênica, antes ela era classificada na coagulopatia, então na iatrogênica foram incluídas essas substâncias na mudança. Nos distúrbios de ovário, que é o sangramento uterino anormal, SUA-O, eles aqui não incluem mais o sangramento por uso de substâncias que modificam a ovulação, que causam distúrbios ovulatórios, eles tiraram daqui. E na última classificação N, que é as não classificadas, eles colocaram a istimocele, ou nicho, como eles chamavam antigamente, que não existia na classificação anterior. Então, essas foram as modificações da revisão de 2018. No diagnóstico, a gente sempre reforça que a avaliação clínica é importantíssima, a anamnese detalhada, uma história de sangramento bem clara,
colher dados minuciosos, porque como a FIGO ela recomenda, você tem que ver frequência, volume de sangramento, regularidade do ciclo, ver se está associado ao uso de contraceptivo ou de alguma reposição de hormônio. A história obstétrica é importantíssima, e a história, como a gente chamou atenção nas coagulopatias, ver se a mulher tem uma história de sangramento em outros sítios. No exame físico é importante, eu ressalto aqui pela minha experiência, que o exame físico é importantíssimo, mesmo que a mulher esteja sangrando muito. Por quê? Porque você tem que afastar a possibilidade de alguma patologia do trato genital inferior, como, por exemplo, câncer de colo, que é muito comum. Eu sou do Instituto de Ginecologia, trabalho com a doutora Lilian lá, que faz a esteroscopia no mesmo dia do meu ambulatório, e frequentemente vejo uma mulher que foi encaminhada para ela pelo sistema como sangramento uterino anormal, ela me chama e é câncer de colo. Então, a gente vê câncer de colo tanto na patologia cervical como no ambulatório de esteroscopia, por falta de um exame detalhado, uma história detalhadamente colhida. Avaliar o impacto na qualidade de vida, os exames complementares, chamar a atenção de vocês sobre o pedido do beta-HCG, a importância disso é afastar a gravidez, que estando grávida a gente já é um sangramento obstétrico, a gente não vai ter o mesmo tratamento e cuidado que a gente tem com o sangramento uterino, aí a conduta vai ser diferenciada pela mulher estar grávida. Pedir o hemograma completo, contagem de plaqueta e ultrassonografia como primeira abordagem para o seu exame de mais fácil acesso. O tratamento, a modalidade terapêutica vai depender de cada causa, óbvio. Os pólipos, a indicação é polipectomia. Os leiomiomas, vamos lá. Como é que a gente vai abordar o leiomioma? A gente pode tratar de forma conservadora, hormonal, os submucosos ou intramurais, que abalam muito o endométrio, dentro daquela classificação. O tratamento cirúrgico é mais efetivo. Quando ele não é submucoso, pode ser daquele tipo 3 que eles mostraram na classificação, você pode tentar um tratamento conservador, farmacológico, hormonal. E lembrar vocês que os leimiomas volumosos, que a mulher está com muito espolhada por sangramento, pode ser feito uso de análogo para parar o sangramento de forma mais efetiva, a recuperação da anemia e programação da abordagem cirúrgica. A embolização é uma opção que a gente tem para leiomioma e adenomiose. Lembrar que a embolização não garante a fertilidade, sempre conversar com a mulher sobre isso. A adenomiose, a esterectomia, é um tratamento que é resolutivo. Voltando ao leiomioma, o tratamento mais efetivo, obviamente, do leiomioma é a esterectomia. Tudo vai depender tanto da adenomiose quanto no leiomioma, no desejo reprodutivo da mulher. No leiomioma, você pode fazer também tratamento conservador, com contraceptivos combinados, contínuo, progesterona isolada e até mesmo com sistema intrauterino de levonorgestrel. A malignidade de hiperplasia, o tratamento é específico, obviamente, adenocarcinoma de endométrio, o tratamento é abordagem cirúrgica oncológica. A hiperplasia, mesmo com complexo com atipia, se tiver desejo reprodutivo, a gente hoje em dia está tentando o tratamento bem conservador, é uma opção da mulher. E as causas não estruturais, você tenta parar o sangramento com esteroides sexuais, com o anti-inflamatório não esteroides, o antifibrinolítico. Aqui eu botei uma tabela extraída do nosso protocolo da Febrasgo, que foi publicado agora, que ela fala dos tratamentos e da eficácia do mesmo. Então, a gente pode utilizar os contraceptivos combinados, estrogênio e progesterona, que tem alta eficácia. A progesterona oral pode ser o desogestrel, o Dienogest, que a gente faz contínuo, pode fazer como segunda fase do ciclo, principalmente nas pacientes com sangramento
é classificado como disfunção ovariana, você pode utilizar o Medrox, o acetato de norestesterona, que eu gosto bastante, a progesterona micronizada, a dihidrogesterona, qualquer uma delas você pode fazer um tratamento de segunda fase do ciclo, como pode também, utilizando como parâmetro a forma contínua da progesterona oral, colocar o sistema de levonorgestrel. Ainda tem a opção, todos aqueles eram de alta eficácia, tem a opção da medroxprogesterona, que é baixa a moderada eficácia, muitas vezes ela não para o sangramento. Os análogos, né, a leprolina e a goserelina, podem ser utilizados no máximo de 6 meses, como controle desse sangramento. Os esteroides, os anti-inflamatórios não esteroides, perdão, o ibuprofeno e o ácido mefinâmico são as nossas opções. E o ácido tranexâmico, ele foi tanto adotado na Suécia, na Europa e pela FDA nos Estados Unidos, com posologia variada. Normalmente, ele também tem alta eficácia. Lembrar que os anti-inflamatórios, o ibuprofeno e o ácido mefinâmico, a eficácia é moderada. O sangramento agudo, importante controlar o sangramento vigente, estabilizar a mulher e muitas vezes ter que internar e reduzir a chance dela sangrar novamente no próximo ciclo. Então, a escolha do tratamento vai depender da etiologia e da comorbidade. Normalmente, o início do tratamento é medicamentoso, o tratamento cirúrgico a gente deixa para pensar e refletir com a mulher depois que já tiver acabado o sangramento e estabilidade dela. A internação vai depender do volume de sangramento perdido e as modalidades, que é a esterectomia, o que eu falei, vai depender da prole constituída ou não, desejo reprodutivo. A curetagem, às vezes, resolve as hiperplasias, tanto para diagnóstico como para parar o sangramento naquele minuto, que são modalidades cirúrgicas que têm que ser pensadas e conversadas com a mulher naquele momento, após a estabilização do sangramento agudo. Então, só para fechar e a gente ficar na memória de algumas coisas que eu falei, eu animei o fluxograma do nosso protocolo. Então, vamos lá. Sangramento uterino, avaliar queixa, excluir gestação, e anamnese bem cuidadosa, ver fatores de risco e medicação. Então, a primeira pergunta é sangramento agudo, tem repercussões, solicitar logo o hemograma, estabilizar a mulher, parar o sangramento, e essa parada de sangramento vai depender de duas vertentes, com contraindicação de estrogênio, sem contraindicação de estrogênio. Se tem contraindicação de estrogênio, progesterona, ácido tranexâmico. Se não tem contraindicação de estrogênio, a gente associa estrogênio e progesterona. Só chamar a atenção de vocês, o sangramento muito prolongado, lembrar que o endométrio pode estar todo descamado, a progesterona pura, às vezes, ela não vai responder porque não tem receptor, porque ele está muito descamado. Então, às vezes, você entrar com estrogênio puro na mulher que não tem contraindicação para estrogênio durante uns 3 a 5 dias, você prolifera um pouco, cria receptor para progesterona e ela responde bem à progesterona prolongada. E o tratamento cirúrgico, tudo que eu já falei, a curetagem, a esterectomia, na falha do tratamento e na conversa com a mulher, no caso do sangramento agudo. E no sangramento crônico, a gente lança a mão geralmente da ultrassonografia pélvica, que é o exame de imagem de fácil acesso. Na ultrassonografia, a gente avalia se é estrutural ou não estrutural. Na dependência do estrutural, a gente tem tratamento medicamentoso ou cirúrgico. E da lesão não estrutural, a gente tem todas aquelas causas que a gente já discutiu aqui. Sem desejo de gestação, tratamento cirúrgico pode ser uma boa opção. E o tratamento medicamentoso, você também tem duas vertentes, com contraindicação de estrogênio, sem contraindicação de estrogênio. Sem contraindicação de estrogênio, a gente pode associar estrogênio e progesterona, e todos os outros, inclusive os anti-inflamatórios, que não têm uma alta eficácia, mas você tem uma resposta e às vezes é o que você tem acesso naquele momento. Falha terapêutica do que a gente tentou inicialmente utilizar
de forma conservadora, o tratamento cirúrgico começa a ter valor. E com desejo de gestação, a gente vê se a causa é com anovulação ou sem anovulação. Às vezes, com anovulação, induzir ovulação controla aquele ciclo, e sem anovulação, a gente pode pensar no ácido tranexâmico e nos anti-inflamatórios. Para finalizar, gostaria de convidar vocês para o nosso congresso, que vai ser presencial, para nos confraternizarmos bastante. Lá em Brasília, de 6 a 8 de novembro, vamos discutir bastante PTGI lá, que é o nosso congresso da Sociedade de Patologia do Trato Genital Inferior e Colposcopia. Eu estou presidindo os temas livres, se quiserem, mandem os posters de vocês, que vai ser presencial, com muito mais calor humano, com certeza. Obrigada e fico à disposição para as dúvidas que tiverem em seguida.